Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar sobre o tema de arquitetura de software. Essa é a primeira aula e o tema dela é o que é arquitetura de software. Porém, antes de começar a falar sobre o tema, vamos primeiro analisar algumas situações aqui. Bem, após analisar essas imagens, provavelmente vocês devem estar assim, se perguntando o que essa galera estava pensando. O que essas imagens trazem em mente? Falta de planejamento, falta de organização, não previsão de algumas determinadas ocasiões. Tudo isso é falta de planejamento. Bem, o que é arquitetura? Arquitetura é a arte de projetar a construção de determinado elemento, determinado produto. A arquitetura que nós conhecemos comumente é a arquitetura de edifícios, onde é projetado toda a construção, tudo que vai acontecer com aquele edifício, as estruturas, qual deve ser sua aparência e tudo mais. A arquitetura tem como objetivo entregar algo bem arquitetado, bem planejado. De acordo com Shaw e Garland, a arquitetura define o que é o sistema em termos de componentes computacionais e os relacionamentos entre esses componentes, os padrões que guiam sua composição e restrição. Quando falo isso, eu estou falando entre as partes do próprio software, como essas partes vão se relacionar, também como o software se relaciona com outros softwares e como é a relação entre o usuário e esse software. Então, tudo isso fica definido na parte da arquitetura de software. E também, quando eu falo em arquitetura de software, estou falando de documentações que vão desse sistema, né? Todas as documentações que vão ser geradas. Então, tudo tem que ser definido na arquitetura. Podemos chamar de Dijkstra e Parna os pais da arquitetura de software, porque esses cientistas trabalharam e demonstraram a importância das estruturações dos sistemas de software. Para ocorrer uma boa estruturação na hora da arquitetura de software, existem papéis que devem estar bem relacionados. Os stakeholders, que são os interessados pelo sistema, é quem traz o problema para ser solucionado. Os analistas de requisitos, que identifica cada requisito daquele problema que os interessados trouxeram. O arquiteto de software, que é quem cria toda a arquitetura de como aquilo vai ser construído, quais vão ser os componentes, quais vão ser os recursos utilizados, como vai ser arquitetado, como vai ser organizado, toda a solução para o problema que os stakeholders trouxeram. E os projetistas e desenvolvedores, que é quem vai implementar esse código. Todos esses papéis devem estar bem definidos e bem relacionados entre si, para que não haja falhas. Esses aqui são alguns exemplos de arquiteturas de software, como a arquitetura de Van Neumann, arquitetura em camadas, MVC, modelo cliente-servidor, P2P, computação distribuída e modelo OSI. Vamos falar agora sobre o arquiteto de software, que é o cidadão responsável por definir toda a arquitetura que vai ser implementada. Ele precisa de algumas habilidades: compreender profundamente os domínios e as tecnologias pertinentes, dominar técnicas de modelagem e metodologias de desenvolvimento, entender as estratégias de negócio da instituição onde atua, conhecer produtos, processos e estratégias de concorrentes. Essas são algumas das habilidades que o arquiteto de software precisa ter. As principais responsabilidades desse profissional está em escolher, durante o desenvolvimento, o padrão que será utilizado, criar ou definir qual framework vai ser utilizado para aquela aplicação, indicar pontos potenciais de reutilização na organização dentro da aplicação, identificar pontos potenciais de reutilização na organização ou dentro da aplicação, enxergar de maneira mais abrangente toda a situação, adotar um design de componentização e ter contato e conhecimento de outras aplicações na organização. Esses aqui são outros papéis que o arquiteto de software também deve desenvolver. Pensamento estratégico tem o foco de resolver problemas relacionados ao negócio da empresa com uma visão estratégica. Então é ele que tem que pensar em como resolver determinada coisa utilizando um pensamento organizado,
estratégico. Interação sistemática. O arquiteto tem que lidar com fronteiras, tanto na interação entre outros softwares, como foi dito anteriormente, quanto na interação com o usuário. Design. O arquiteto precisa ditar vários tipos de padrões, incluindo padrões de códigos, ferramentas e plataformas que vão ser utilizados para solucionar aquele determinado problema. E comunicação. No primeiro momento, tanto com os stakeholders e o analista de requisito para criar sua visão do sistema e depois comunicando essa sua visão com os demais. Para auxiliar o seu trabalho, o arquiteto pode utilizar frameworks, estilos, padrões e linguagem de descrição de componentização previamente definidos tanto pela comunidade quanto pela empresa em que ele trabalha. Então, como vimos, o arquiteto ele é responsável por definir, comunicar e organizar toda a solução de software, desde a sua componentização até como ele vai ser modelado. Bem, pessoal, essa aqui foi a primeira aula. Tratamos o que era arquitetura de software e o papel do arquiteto de software nisso tudo. Demos alguns exemplos de arquitetura e algumas características importantes do arquiteto de software. Agradeço a audiência. Se você estiver pelo canal, visite o site onde você vai poder baixar o material e mandar dúvidas diretas para mim dessa aula e futuras. Se você estiver pelo site, visite o canal para dar uma força. Muito obrigado e até a próxima.